Kleber, então, bom dia, primeiramente, né? Bom dia, Tuane. Tudo bem? Tudo bem. Se apresenta então para o pessoal conhecer um pouco mais de você, um pouco mais do que você faz, o que que a tua empresa hoje é focada. Legal. Escolhi aqui um fundo bem bacana, que é uma área de proteção permanente, aqui no sítio que eu estou isolado com a minha família. E é bacana porque a gente tem acesso a um monte de bicho, um monte de passarinho, e é bem integrativo com a natureza. Bem, eu me chamo Kleber, tenho 42 anos, sou formado em administração, tenho uma experiência aí corporativa de longo prazo e atualmente estou como diretor comercial da Educavix, do grupo Educavix, né, que é focado em recrutamento e seleção. Fazemos consultoria de RH e somos também uma ponta de apoio da Universidade Metodista de São Paulo. Então, nosso foco hoje bem é recrutamento e seleção, principalmente estágio, né, que é uma coisa que eu estou apaixonado em fazer, o recrutamento e seleção de estagiários, né, a turma que está iniciando, jovem e que está com a cabeça cheia de sonhos, então é muito bacana de poder ver isso ao vivo e participar ativamente desse processo. Que Obrigado aí pelo bom! convite. É isso mesmo, é uma gratidão a gente estar podendo compartilhar um pouco do que a gente faz para essas pessoas, né? Para esses jovens que hoje estão praticamente no início da sua carreira, né? Nós, da CL Assessoria, a gente tem também esse processo de encantamento, de ensinar esses adolescentes como escolher essa profissão, né? O nosso objetivo hoje é fazer justamente o que você, né, auxilie esse desenvolvimento e faça com que ele identifique o que é melhor para ele e que, de repente, possa ser um custo-benefício no futuro, né? É bom contar com você, gratidão por ter aceito o convite, né? E vamos desenrolar aí essa conversa, né, sobre esses jovens de hoje em dia e Sim, identificar quais são essas dificuldades que eles enfrentam hoje, né? Em fazer a escolha do curso ideal, da faculdade ideal, e para depois desenvolver essa carreira, né? Porque a gente sabe que a situação de muitos jovens hoje no Brasil tem sido a dificuldade até mesmo de continuar o estudo, porque eles acabam trabalhando já de imediato e deixam o estudo para depois, né? isso, Porque é exatamente. uma realidade do Brasil isso, né? Eu fiz isso. Ah, olha aí, ó. Na verdade, eu trabalhei e estudei a minha vida inteira, então eu escolhia cursos noturnos e trabalhava durante o dia. Que bom. Tá certo também, né? Claro, é isso que a gente tem que focar. Felizes são aqueles que conseguem focar no estudo, terminar o estudo sem necessidade de trabalhar. De Mas trabalhar. a realidade da imensa maioria dos jovens brasileiros é de que eles têm que, às vezes, colocar comida dentro de casa, contribuir com o salário, com a bolsa, auxílio deles. Então, a realidade é essa, de trabalhar e estudar simultaneamente. Então, tá Sim, certo também, tá sim. tudo bem. E é isso que a gente vê, que a base do princípio hoje, a gente não precisa esconder ou deixar de lado o que a gente teve de criação, o que a gente teve de desenvolvimento. Eu mesma, né, conversando com você logo mais cedo, já te passei o quanto foi a minha profissão, até desenvolver a minha profissão, como foi a minha caminhada de carreira. Então, eu também, eu comecei trabalhando, mas nunca deixei o estudo, sempre estudando e trabalhando, e dentro disso fui me identificando. E os princípios, né, que vêm de berço. Então, assim, minha família da área rural, meu pai é agricultor, minha mãe professora, né? Dentro disso a gente batalhou muito para minha mãe, meu pai pelos estudos dos filhos, né? Meus Aham. irmãos são formados, eu sou formada, então a gente tem essa visão do quanto o berço ajuda. E a gente sabe que muitos adolescentes hoje, eles querem deixar para trás o que eles não tiveram de suporte, né? Eu acho bacana a gente começar dessa forma, porque é o seguinte, muito se fala hoje em dia das soft skills e das hard skills, né? Então, só relembrando, as hard skills são aquelas que são habilidades técnicas que podem ser mensuradas, que podem ser acompanhadas, podem ser desenvolvidas, e as soft skills são aquelas socioemocionais que você precisa de ir melhorando elas ao longo do tempo. Você não consegue, através de um curso rápido, adquirir uma soft skill, você vai desenvolvendo ela ao longo do tempo. E uma dessas soft skills
que é uma capacidade socioemocional que a gente precisa desenvolver, é a valorização de si próprio. E a escolha da carreira ela está intrinsecamente ligada a isso, a você valorizar a si próprio e identificar na sua história aquilo que você é bom, aquilo que você gosta. Então, a gente passa por a vida nos apresenta algumas dificuldades logo no início e para a grande maioria é isso que acontece, né? Mora em situação, numa distância maior, mora numa situação mais complicada e isso tudo acaba que a gente precisa de olhar isso com um olhar mais fraterno, mais tranquilo e valorizar esse início desse processo de aprendizado para que a gente possa fazer escolhas mais tranquilas. Então a gente não pode se afastar da nossa origem. Você teve as suas dificuldades no início da sua carreira, eu também tive as minhas. Não era fácil acordar cedo, trabalhar e depois cansado pegar o ônibus e ir para a escola. Eu fiz a faculdade no ensino superior dessa forma. Então você chegava em casa 11h10, 11h20, muito cansado. E ainda tinha que comer, tinha que organizar a vida para começar no outro dia. E assim se foram, né, 3, 4 anos da minha vida. E essas dificuldades eu não esqueço nunca, eu sempre lembro porque elas me fizeram direcionar algumas escolhas que as quais eu vivo hoje. Né? Então, uma essas soft skills que a gente tanto fala, ela precisa de ser, e uma que é a valorização da nossa origem, né? É um item que a gente não pode apagar da nossa história. Claro, claro. Não tem como apagar e eu acho que para um adolescente desenvolver o autoconhecimento ainda é muita coisa para ele. Ele está num momento de descoberta de várias coisas, não apenas de carreira, de profissão, de estudo. Então, fica muito difícil para ele determinar qual vai ser o foco dele, a escolha dele. Ele se sente na dúvida, ele tem a pressão dos pais, ele tem a pressão da sociedade, dos amigos. Então, isso se torna um conflito para ele, né? E realmente, como você falou, quando a gente passa por essa fase onde você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que decidir, você acaba tomando decisões na sua vida que vão ser para o resto da vida inteira, né? É isso aí. E o que você não pode fazer é falar, ai meu Deus, se eu tivesse escolhido o caminho B em vez do A, ou o C em vez do D e vice-versa. Eu acho que não é o certo você pensar se eu tivesse escolhido. É pensar, estou aqui e agora o que vou fazer? O que vou escolher? Como vou proceder, né? Não, e sempre assim, o que a gente tem hoje, a gente tem muitas coisas nas redes sociais, né? A mídia tá aí, influencia muito, né? Lives e materiais e arquivos e aulas de graça e desenvolvimento de graça, só que às vezes a gente tem tanto conteúdo que a gente não sabe nem por onde começar a escolher o melhor conteúdo. Exatamente. Né? E para um jovem fica mais difícil ainda, porque ele está nesse conflito, né? Então, isso é uma coisa que às vezes me faz refletir, porque a quantidade de conteúdo que nós temos hoje, que nós temos acesso às ferramentas de avaliação, às vezes até mesmo gratuitas, nós não tínhamos isso há 25 anos atrás. Sim. Então, fazer as escolhas eram muito com base nas imagens e nos reflexos que vinham da família. Né? A família às vezes falava, o pai tinha uma profissão, a mãe tinha uma profissão, e acaba que os filhos seguiam um pouco daquele negócio. Hoje em dia não, hoje em dia você tem condição de contratar uma avaliação comportamental por um valor extremamente baixo, 150, 200, 300 reais, e aquele profissional ele consegue te dar um pouco mais de orientação para saber qual que é a sua dominância cerebral, por exemplo, no que você é forte, no que você é fraco, até mesmo escolhas de carreira, quais são as carreiras possíveis com base naquela avaliação. Então, hoje está muito mais fácil de ser feito, só que eu vejo que é tanta informação que ele não consegue focar. Sim. É muito o que você falou, a pressão da mídia, a pressão da sociedade, acaba que a pressão dos amigos, acaba que fazendo com que ele tome escolhas inconscientes. E é claro que essas escolhas elas determinam tudo que vai acontecer dali em diante. Então,
talvez seja uma dica, a gente já pode dar uma dica aí. Existem livros especializados que falam sobre carreira, você até mesmo já citou um, gostaria que você falasse um pouquinho, mas essas ferramentas que nós temos hoje disponíveis online ou não, elas possibilitam com que o jovem ele entenda melhor como é que é o funcionamento do cérebro dele, como é que é o funcionamento do comportamento dele, e faz com que ele seja melhor direcionado para as escolhas, porque é aquilo que a gente conversou anteriormente, antes da gente começar a nossa gravação. É uma partida de futebol e, de repente, a bola que está ali no centro do campo, na hora que o juiz apita, é a carreira dele, é a vida profissional dele, e ele tem 11 adversários à frente e 10 pessoas atrás aguardando ele chutar a bola para um lado, pressionando ele, sociedade, os amigos, família, e ele precisa chutar a bola para algum lado. Então, se ele chuta a bola mais bem preparado, vamos dizer assim, mais bem embasado, as chances são maiores, né? Você tem até um livro que você citou, você podia falar sobre ele. Eu vou falar do Talento em Pauta, que é esse livro aqui, que é do Better Chef. Depois, daqui dá para ver bem, dá para vocês pesquisarem, tem várias plataformas online para vender. E é um livro, assim, que ajuda muito, não só os adolescentes que estão se preparando para a sua carreira, mas também as pessoas que já estão no desenvolvimento da carreira, já estão na faculdade, mas não têm a dúvida ainda se é aquilo mesmo que elas querem, né? E que acontece, é normal da gente pivotar a carreira, né? Claro, normal. Eu pivotei minha carreira, aos 40 anos eu pivotei minha carreira. Eu sou oriundo da administração, sou formado em administração com marketing, pós em gestão, e de repente eu me apaixonei pelo processo de recrutamento e seleção de estagiário, e tive que ir atrás, fazer uma pós em recursos humanos, me capacitar, e aos 40 anos a gente muda de carreira. Muitas pessoas fazem isso logo no início, né? Começam a faculdade e no terceiro, quarto período veem que aquilo ali não tem nada a ver com eles e mudam de carreira, que está super certo também, né? Sim. Então a gente é movido pelas pressões também que a sociedade, esses atores, né, exercem sobre a gente. E tá certo a gente mudar também. Tá certo, faz parte de qualquer crescimento profissional, né? Até você identificar. Eu mesmo, na minha carreira, meu primeiro emprego foi de auxiliar de professora. Minha mãe, o sonho da minha mãe é que eu virasse professora como ela. Só que, na minha cabeça, eu não queria passar os finais de semana corrigindo prova, como eu via ela fazendo isso. Claro, isso há 20 anos atrás, muito diferente do que é hoje, né? Mas... Sim. Em comparação, eu tinha aquilo em mente, que eu queria ser alguém, que eu queria dar esse orgulho para os meus pais e para mim mesmo, mas que eu queria fazer algo que eu pudesse também auxiliar o próximo, porque dali eu fui trabalhar numa clínica médica e ali eu consegui ter contato com muita gente que precisava de assistência, que eram pessoas que estavam passando por dificuldades na vida delas, algumas às vezes em fases terminais. Então, quando a gente tinha esse contato, eu começava a ver o quanto que é importante você ter um bom relacionamento. Só que eu falei, eu não posso ficar aqui a minha vida inteira, né? Então, eu aconselhei, né, o tecnólogo de recursos humanos, e dentro daquilo eu vi a necessidade de começar a fazer um estágio na minha área, porque senão eu nunca ia trabalhar no RH. Nunca ia trabalhar com RH. Aí me veio a possibilidade de pedir demissão e ir atrás do estágio. Aí eu vejo que entra muito a sua ferramenta, né? Aqui em Curitiba comecei a procurar. O primeiro estágio que eu peguei foi na área pública, né? Trabalhei na DRT, que hoje na época da Delegacia Regional do Trabalho, né? Hoje já é outro nome que se usa, mas faz parte do Tribunal de Justiça do Trabalho. E lá foi muito interessante, porque eu fui trabalhar com CIPA, uma coisa que eu nem tinha estudado na faculdade ainda, e foi muito legal. Tipo, porque... Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso mesmo. E daí, quando eu comecei a registrar essas CIPAs em sistemas e a recebê-las dos funcionários que iam protocolar dentro da DRT, eu comecei a ter contato com as organizações. Porque CIPA é sempre acima de 50 funcionários, então eram empresas grandes, né, da região do Paraná inteiro, porque eram registradas todas em Curitiba. Então, vinha por malote, vinha por correio, vinha presencial. Então, ali começou a crescer a minha vontade de continuar nesse ramo. Só que eu tive que fazer as minhas escolhas também. Definir o que eu queria para mim. Acho que vale uma observação aí bacana,
Porque, fazendo analogia aí, algumas pessoas conseguem, e eu acho muito bacana, que elas seguem a carreira em I. Elas iniciam aqui e vão. Você fez uma carreira em Z, você foi Sim, da pedagogia, aí foi para o escritório, né? E de repente caiu no recursos humanos. Então, assim, você vê que existem diferenças do ponto de origem para o ponto final. atual, muito Uhum. diferentes, né? Atual, né? Final ainda, A ainda gente não. não Nós temos sabe, muita. porque Podemos pivotar novamente, e tá tudo bem, tá tudo claro, certo. é como você falou, a gente vive em uma constante escolha. Então, essa decisão que o adolescente passa hoje, retomando o que a gente está falando com esse foco, de ter que escolher a sua profissão, escolher o que você vai querer fazer, ter que trabalhar ao mesmo tempo que estudar, isso influencia muito, mas o que eu quero falar é tempo constante. Hoje a gente está aqui, você mesmo falou, eu acabei de mudar, com 40 anos tive outra escolha, reformulei a minha carreira. Então, a gente está sempre suscetível a essas mudanças. A sempre tem escolhas na nossa vida. Então a gente não pode se frustrar na primeira, porque a pressão da sociedade, da família sempre vai continuar, né? Então um fato Sim, não, até importante hoje. é até hoje, Meu, você vai os ter. meus pais são funcionários de carreira. Meu pai trabalhou na multinacional 30 anos, minha mãe trabalhou no Banco do Brasil 30 anos. Então, assim, Sim, são pessoas que têm esse viés do ponto I, é o I, né? Carreira em isso. I. A minha mãe é Iniciou e assim termina também. em I. Então eles exercem uma pressão com base nas experiências que eles Que eles tiveram, que está tiveram. certo também. A Sim, visão de mundo deles é isso daí, né? Então a pressão continua existindo e é legal que você está assistindo a gente aí, que você entenda isso, porque a pressão existe quando a gente tem 16 anos e a pressão existe quando a gente tem 40 anos de idade. A pressão é a sim, mesma, a sociedade, dos amigos, de todo mundo. Esses atores, eles fazem parte do processo de pressão e crescimento. positivo, tá? Porque quando a gente pressiona o carvão, ele vira diamante. Então a pressão Isso, ela é boa, tá? A isso. pressão é bacana, faz com que a gente se movimente. Se não tiver pressão, a gente não consegue virar o jogo, né? Então, fazendo analogia com o futebol aí de novo, a gente não consegue virar o jogo. É necessário que o treinador esteja ali pressionando o time o tempo inteiro. Eu tô na roça, tá, Tony? De vez em quando os mosquitinhos passam aqui. Fique tranquilo, porque eu Eu sei tenho que bem como afastar é. eles aqui. Eles estão querendo participar aqui da nossa gravação. Mas eu acho que é muito isso daí. Então, a pressão ela é positiva. Então, você que está assistindo a gente, tem 16, 17, 20, 30 anos, cara, a pressão vai continuar a mesma. Sim, Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar melhor as expressões. O que elas podem trazer de positivo para a gente, mas elas não se acabam. Elas apenas mudam. sim. O que você vai ter que fazer como pessoa, né, é sempre analisar cada questão que vai vir para você, porque essa fase é a primeira de muitas que ainda virão, né? E você Exatamente. vai se autoconhecer em cada vez que você passar por isso. Então você não pode dizer que você vai tomar um tombo conforme a decisão, que a sociedade vai te criticar. Não, você tem que tomar aquilo como lição, aprender com o seu erro ou aprender com a sua assertividade e crescer. Tem um outro livro que fala muito sobre isso, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que aí tá, é o queridinho Muito do bacana. pessoal, mas ele é É uma leitura muito muito. bom, porque ele fala E ele é exatamente o que a gente está didático, falando né? aqui. Isso mesmo, E ele é didático, didático. E você igual o lê Talento ele em lá Pauta, no você início, não é né? Você lê, maçante. sim. São livros que a gente precisa de ler no início da nossa carreira ou no meio, porque eles orientam bastante, né? Eles Sim, sim. nos dão dicas importantes para gente. É. E o que a gente pode desenvolver dessa conversa é falar que os desafios sempre vão estar à nossa frente, sempre. A gente vai ter desafios, a gente nunca vai estar estável na vida. Seja você já estiver aposentado, você vai ter alguma coisa que você vai ter que decidir, né? Eu Claro. vejo hoje pelo hino, né, minha mãe aposentada, minha avó aposentada, e mesmo assim ainda encontro desafios profissionalizantes, porque as Sim. pessoas vêm pedir conselho, as pessoas vêm perguntar o que pode, o que não pode fazer. Então, você seja assertivo na escolha dos seus mentores. Você que é jovem, que está desenvolvendo, que está crescendo, seja assertivo na hora de escolher um bom conteúdo para seguir, né? Sempre que você puder, peça ajuda para as pessoas, se espelhem em pessoas que realmente teve uma base de vida que foi real, né? Porque hoje, infelizmente, na mídia a gente tem várias pessoas que não estão nessa assertividade de realidade, né? Elas vivem um sonho, elas vivem algo que às vezes é fútil, mas por quê? Porque elas lutaram muito para ter aquilo hoje e não vai ser fácil você chegar lá.
Para alguns vai ser fácil porque tiveram essa oportunidade de uma maneira mais fácil, mas para outros vai ser mais penoso, mas não significa que também não vai chegar lá, né? E cada um Uhum. tem um conceito, porque às vezes o que é bom para mim, né, Kleber, não é bom para você e Exatamente, vice-versa, exatamente. né? Exatamente. Todos nós temos um início, né? O início tem várias cores, vários tons, várias temperaturas. Então é importante isso aí. Mas olha, o mapeamento, eu gosto muito do mapeamento Isso. comportamental, porque nós só vamos fazer escolhas melhores se a gente se conhecer, se a gente Sim, saber quais são as nossas preferências, quais são os nossos tipos de isso. comportamento, aonde que a gente está enquadrado, qual o quadrante que a gente se encontra, e isso é muito importante para que o jovem ele consiga fazer tomar as melhores decisões, né? Fazer o mapeamento comportamental para mim é de extrema importância. Sim, Nós fazemos, inclusive no nosso processo seletivo, nós utilizamos o mapeamento, né? Então, eu faço o mapeamento do cliente e faço o mapeamento dos candidatos, e aí a gente consegue entender melhor qual que é o perfil que mais se encaixa àquela vaga, né? Então, esse mapeamento ele pode ser comprado muito por um valor muito baixo e ele consegue ali te dar alguns drives, né? Alguns direcionadores para que você consiga desenvolver as habilidades necessárias e entenda como é que você funciona. sim. A gente já está com quanto tempo de A gravação, gente está Tuane? com 15 minutos já de gravação. Acho que a gente vai decorrer mais um pouco aqui para falar um pouco agora sobre justamente isso, personalidade. Eu acho que é bom a gente entrar nesse tema, porque, queira ou não queira, assim como tem o mapeamento de personalidade, na minha época existia muito teste vocacional. Nossa Teste Senhora! vocacional. Né? Teste vocacional era algo assim. Eu lembro no terceiro ano, quando eu conheci a primeira vez o teste vocacional, foi a professora de língua portuguesa, chegou, pessoal, vamos fazer um teste vocacional para vocês verem que curso da faculdade vocês vão fazer. Eu falei, Jesus! Ela deu um panfleto para a gente, panfleto que era frente e verso com 40 perguntas. Eu falei, porra, o que isso aqui vai ajudar na minha vida? Não, Talvez você que é tem adolescente. muita gente que olha esse teste vocacional e fala assim, pronto, achei a solução dos meus problemas. Sim, só que a gente tem que entender que a nossa personalidade é uma, mas a gente precisa ter o autoconhecimento. Então, quando a É. gente tem a tua ferramenta que faz mapeamento, e nós aqui trabalhamos com o DISC, que também não deixa de ser o teste de personalidade, Sim, sim. né? Onde a gente consegue identificar como é a personalidade desse candidato. Nós temos o recrutamento de seleção mais especializado, mas exatamente com o mesmo tipo de trabalho que você faz, Kleber. E o Você vê que legal, ó, aí a gente já está entregando outra dica também. Você que está nos sim, assistindo, você tem o DISC, você tem o HBDI, que são ferramentas de mapeamento comportamental para poder dizer como é que você mais ou menos funciona. E é muito interessante você correr atrás de entender melhor isso. isso. E o ideal é o seguinte: quando você entrar para o mercado de trabalho, é sempre assimilar e associar o que é o melhor para você. Entender a característica da empresa, é entender o que você está fazendo lá dentro, o que você pode agregar, né? São esses os feedbacks. Se hoje você é motoboy, se hoje você trabalha de garçonete, se hoje você trabalha de atendente, está fazendo uma faculdade ou não está fazendo nada, quer redescobrir, talvez seja o momento de você se autoconhecer. Seja o É momento de isso aí. ver o que você pode fazer para agregar lá na lanchonete, o que você pode fazer para agregar no teu serviço de motoboy, se você de repente vai focar para uma carreira ou se você vai criar sua empresa. Porque hoje em dia nós estamos nesse ramo, a gente sabe o quanto isso está crescendo. E para os adolescentes e para quem está na dúvida da carreira, talvez seja o momento de se autoconhecer, que é o que muitos coaches falam, e você identificar o que você quer para sua vida. Porque se você, quando a gente começa a estudar, nós entendemos que cada profissão tem uma dominância cerebral. Pelo menos no Sim, HBDI a gente consegue também, no identificar, Disque o também. Ned Herman, ele fez essa pesquisa muitos anos atrás e a gente consegue mapear, assim, por exemplo, uma carreira de contábil, ela tem um certo tipo de dominância cerebral. E não adianta você que de uma dominância diferente tentar encarar essa carreira, porque isso vai trazer algum tipo de frustração para você durante o percurso. Então é Sim, muito saudável, é muito ecológico que a gente entenda qual é a profissão que a gente quer, a gente deseja, a gente almeja, mas como é que isso aqui funciona? sim. Porque você pode ter frustrações maiores na frente. Então, uma boa forma de largar é você entender e mapear esse comportamento nosso.
ele vai te preservar muito em relação às suas escolhas, tem reflexos em termos do nosso humor, do nosso gostar, né, daquilo dali, e isso traz consequências, é claro, né? Se você faz uma escolha com base nas pressões, você talvez lá na frente você descubra que não era o que você queria e tem que mudar. O ideal é que a gente faça escolhas logo no início, logo na largada, boas escolhas, né? Para poder te preservar de uma série de situações. O que vai te fazer bem, né? Porque é o que o Neil fala, você vai ter ascensão, você vai ter o resultado positivo para você conforme o que você vai fazer com gosto. Então, tudo que você faz, que você gosta, você não vai sentir. Você não vai sentir aquela pressão, meu Deus, tenho que acordar hoje 6 horas da manhã para trabalhar. Cara, eu tô acordando 6 horas da manhã porque eu gosto do que eu vou fazer. Isso aí. E é isso que faz a diferença hoje de um bom profissional. Escolha, não tem aquela frase, né? Escolha o que você ama fazer e você não terá que trabalhar nem um dia sequer. Essa é a pura verdade, né? É verdade. Então, a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente está aqui num feriado e falando sobre isso, a gente reserva um tempo para poder dialogar e conversar, porque a gente gosta do assunto, né? Talvez se a gente estivesse em uma outra situação, em que a gente tivesse que fazer uma reunião agora, a gente estaria completamente frustrado de ter que parar tudo, poder fazer essa reunião, que não é bem aquilo que você queria. Então, as escolhas, quando bem feitas, elas trazem alguns aspectos, vários aspectos positivos e de satisfação pessoal, né? E que merecem atenção para que a gente possa ter uma vida mais plena, mais feliz, né? Mais saudável. Né? Então, qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade no de final vida. de tudo, é tudo qualidade de vida. Então assim, para a gente ir encerrando, Kleber, eu queria que você deixasse aí, né? Depois eu vou colocar nos comentários também, nas anotações, as tuas páginas, mas falasse um pouco mais do que vocês desenvolvem, né? Fale do teu Instagram, né? Das tuas páginas sociais, para a gente poder divulgar, usar esse momento para divulgar o nosso trabalho. Legal. A gente tem várias páginas, porque a gente tem as páginas institucionais da empresa e nós temos a página de vagas, né? Então, a gente utiliza diálogos diferentes em cada página. Então, na de vagas, a gente vai basicamente divulgar as vagas que nós temos. E no institucional, a gente entrega um pouco mais de conteúdo, entrega dica para empresários, porque uma coisa interessante é o seguinte, o mercado brasileiro, ele ainda não descobriu o estágio. E até é provocativo falar isso, né? A gente já conversou outros momentos sobre isso, e a lei do estágio é de 2008, mas antes disso a gente já estagiava em 91, 89, 70. Pode-se dizer que até na época do Império tinha o estágio, né? Que era o início de todo mundo é um estágio. Então, assim, quando a lei foi regulamentada em 2008, ela trouxe um pouco mais de clareza, um pouco mais de luz. Só que a grande massa contratadora do Brasil, que são as micro e pequenas empresas, elas ainda não descobriram a lei de estágio. Elas não descobriram tanto que é benéfico ela abrir a empresa para um estudante em formação. Então, nas nossas redes, a gente dialoga um pouco com os empresários, trazendo um pouco mais de clareza, e a gente dialoga com os estudantes, os candidatos, para que a gente também entregue um pouco de conteúdo. Então, vamos lá. Nós temos o nosso Instagram, que é EducaVix, com X, né, .vagas, e tem Grupo EducaVix. Então, você vai achar os dois ali. Facebook é a mesma coisa. EducaVix Vagas e Grupo EducaVix, você consegue nos achar na rede. Show de bola, show de bola. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo, trocar essa ideia. Fala das suas redes também, Tony, por favor. Aqui eu vou postar na nossa, né, da CL Assessoria Empresarial. Nós estamos voltados hoje justamente para esse público, pequenos e médios empresários, auxiliá-los a estarem dentro do crescimento industrial, no crescimento empresarial, que hoje é algo que está acontecendo muito rápido. E uma das ideias que a gente coloca, dependendo da consultoria que é realizada, é justamente essa, da implantação de estagiários. Por quê? Para valorizar aquela pessoa que está no início de sua carreira, né? E também para identificar quais são os potenciais de crescimento daquela pessoa, porque ela vai crescer junto com a empresa, né? Então, é bem como você falou, né? É mostrar o quanto isso vai ser benéfico para ele, que mitos sobre estágio
Ah, porque o estagiário só faz xerox, porque o estagiário, né? Eu já fui estagiário, minha gente, então, né? Isso acabou há muito Isso não tempo, hein? existe mais. O estagiário vem agregar, né? Ao contrário, você Eles têm tem voz. aí exemplos de inovação e exemplos de carreiras Superação, bem-sucedidas, todas elas iniciadas no estágio. Então, sim, essa história do quadrinho, né, que o estagiário só faz sim, besteira, isso já era, cai por terra. Os meninos estão muito bem preparados e conseguem entregar muito valor para as empresas. sim. Eles trazem esse oxigênio que é necessário para as empresas aí mudarem um pouco a visão de mundo, trazer alguma coisa nova da academia e implantar nas empresas. Então, isso já acabou há muito tempo. E eu quero agradecer muito a minha primeira mentorada de estágio, que é a Rita de Cássia. Rita, se estiver assistindo, Ah, que agradeço legal. a você, porque ela olhou para mim e falou assim, eu quero essa menina, porque essa menina ela vai crescer. E hoje estamos aqui, né? Estamos Legal. Acho que a desenvolvendo um terceira trabalho dica, então, legal. antes da gente finalizar, a terceira dica é procure um bom mentor. Isso mesmo. Encontre na sua rede de relacionamento uma pessoa que você se inspire, que você olha e fala, poxa, eu queria ser um pouquinho do que aquela pessoa é. E peça Uhum. ajuda a ela, peça para que ela mentore você, porque é importante você ter uma visão de uma pessoa sênior no início da carreira. Ela vai te dar boas orientações. E o legal, gente, vocês podem escolher esses mentores tanto populares quanto de repente alguém que vocês conheçam. Alguém que vocês já ouviram falar, né? Kleber, a gente sempre vai estar à disposição de vocês também, se vocês Claro, quiserem, com sempre, certeza. né? Porque eu acho assim, essas trocas de informações é o que vai fazer a gente sempre crescer, tá? Vou deixar dicas de mentores também nos comentários e, Kleber, por favor, me passe uma lista que eu vou adicionar também, que eu acho válido. Legal. Então, Bacana. acho que encerramos por aqui. Pessoal, foi muito legal a gente conversar hoje. Gratidão, Kleber, por você ter participado, né, de coração, nós divulgar um pouquinho Prazer. do nosso trabalho e também auxiliar esse pessoal aí com as dicas de leitura. E a E gente tem muito assunto. Vamos fazer outras aí que a gente tem muito assunto para abordar a respeito desse universo. isso mesmo. Muito obrigada e tenha um excelente dia. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.